Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito da cinética química e a teoria das colisões. Este marca o primeiro vídeo da parte de físico-química que vai estudar os processos de velocidade de reação. A parte da cinética química, ao contrário do que acontece na física, que está preocupado com o movimento no espaço, para a química nós nos preocupamos com a rapidez, a velocidade se refere ao quão rápido ou quão devagar é uma reação química. Considerando que todos os reagentes se convertem nos produtos, sempre haverá uma velocidade, chamada de V, associada a essa conversão. Às vezes essa velocidade pode ser lenta, como por exemplo é a decomposição bacteriana ou mesmo o processo de fermentação. E às vezes esse processo pode ser bastante rápido, como acontece com as combustões, que muitas vezes envolvem as explosões, que são extremamente violentas, ou até mesmo o efervescimento, que acontece quando você coloca um comprimidinho efervescente dentro da água. Dentro da química, também existe o conceito de velocidade média, que ao contrário da física, não se importa com a variação no espaço, e sim com uma variação de quantidade, seja ela massa ou mesmo mol, pelo tempo, que continua sendo uma variável semelhante em relação à física. De forma que a nossa equação diz que a velocidade média é a variação da quantidade pelo tempo. Considerando, por exemplo, que um reagente A se torna 2 produtos B, nós então avaliamos minuto a minuto como varia a concentração do A e a concentração do B, de acordo com essa tabelinha aqui. Muito bem, então, considerando a reação de A formando então 2B, nós vamos fazer então as velocidades médias para o A e para o B no período. Então, de 0 a 1 e no segundo período de 1 a 2. Vamos lá. Para o primeiro, então, em relação ao reagente A, nós temos que a velocidade média se dá pela variação. Variação é sempre final menos inicial. Portanto, 0,5 menos o inicial, considerando essa quantidade, então, em mol, dividido pela variação do tempo, 1 menos 0. Portanto, nós temos menos 0,5 dividido por 1. Ou seja, a velocidade média do A nesse período é igual a menos 0,5. Neste caso, há uma unidade, ela fica sendo a concentração, que é mol por litro, dividido por minuto. Ou seja, menos 0,5. Por que menos 0,5? Porque o A é consumido com o tempo e, portanto, a sua quantidade está diminuindo. Já no segundo período, nós temos então do 1 ao 2 a velocidade média sendo final menos inicial, 0,3 menos 0,5, dividido pela variação do tempo, 2 menos 1. Nós temos o total então de menos 0,2 dividido por 1, que nos dá então uma velocidade média de menos 0,2. A unidade se continua a mesma, mol por litro vezes minuto. Reparem que a velocidade começou em 0,5 e depois já diminuiu em 0,2. Isso é uma característica muito importante das reações químicas. Elas começam com o máximo possível de velocidade e essa velocidade vai decaindo com o tempo. Para o reagente B, utilizando-se da mesma equação, velocidade média então é o final menos inicial, portanto 1 menos 0, dividido pela variação do tempo, que é igual a 1 menos 0. Com isso então, nós temos que a velocidade é igual a 1 mol por litro vezes minuto. Já no segundo período, nós temos então velocidade final 1,4 menos 1 dividido pela variação do tempo 2 menos 1. Nós então ficamos com um total de 0,4 mol por litro vezes minuto. Se nós formos então plotar a variação da concentração pelo tempo, para o A apenas colocando os dados, saímos então num valor aí de aproximadamente 1 no tempo inicial, depois para um valor de meio no tempo 1, e aí no tempo 2 nós temos um valor de aproximadamente igual a 0,3. Repare que esse gráfico não é uma reta, mas sim uma curvinha que vai ficando tendendo a se manter constante. Isso é a característica de velocidade química de reações. Já para o B, nós temos inicialmente a concentração de 0, que sobe para 1 no tempo inicial,
e depois vai para aproximadamente 1,4 no tempo 2. É o mesmo formato de curva, só que agora ascendente. Ok? Então nós temos sempre esse perfil de variação de concentração pelo tempo, esse perfil neperiano, encurvado. Muito bem. Para que uma reação química, então, ocorra, nós precisamos que 4 fatores sejam atendidos. O primeiro deles é a afinidade química. A afinidade química não é muito fácil de ser visualizada, apenas tem que ter algum tipo de reatividade entre os reagentes, senão não ocorre, não é qualquer coisa que reage com qualquer coisa. O outro é muito simples, o contato entre reagentes precisa ter, não tem como acontecer uma reação se as moléculas não se tocarem, se os átomos não se tocarem. E aí os dois mais importantes, os choques entre elas, o contato tem que acontecer de forma efetiva e precisa se superar a chamada energia de ativação, que é o EA. E aí eu vou ficar principalmente em explicar esses dois últimos. Bem, em relação aos choques, é necessário que esses contatos tenham orientações adequadas, determinadas, senão não ocorrerá uma reação química. Por exemplo, considerando que então o amarelinho vem aqui, se encosta com o azul e vice-versa, eles trocam então e formam essas espécies. Percebe-se que apenas esse tipo de orientação é efetiva no funcionamento da reação química. Por exemplo, essa orientação é inadequada, eles não estão chegando da mesma forma, dessa forma eles também não chegam, mas essa daqui, a reação ocorre. Então veja que a orientação ou o choque efetivo é muito importante para que tenha reação. E o último deles é a chamada energia de ativação, que tem que ser superada. Mesmo que ocorra choque efetivo, as partículas ainda vão ter que superar essa energia de ativação, que nada mais é que a energia necessária para formar o produto intermediário, que ele é muito instável e ele é chamado de complexo ativado. Por exemplo, mesmo que eles venham então naquela orientação que é adequada, eles vão ter que formar um produto intermediário que é extremamente instável. Se ele não for formado, eles não conseguem originar os produtos. Para isso, você precisa fornecer aqui um extra de energia. E esse extra de energia é chamado de energia de ativação. Ela é necessária para que se forme esse complexo ativado, que então facilmente se torna os produtos. Então, entre reagentes e produtos, sempre existe o complexo ativado dentro aí da cinética química. Esse processo entre reagente virar complexo ativado e ele se tornar produto é chamado caminho da reação. Se nós considerarmos, então, a variação da energia ou entalpia na química, que é mais interessante pelo caminho da reação, nós então percebemos que os reagentes têm uma determinada energia e os produtos também. Aí depende se aumentar endotérmico, se abaixar exotérmico. Agora, entre os reagentes e os produtos, nós temos então a formação do complexo ativado, que é sempre obrigatoriamente mais energético que os reagentes e produtos. Ou seja, o complexo ativado tem uma energia muito maior, de forma que esse gráfico se torna algo em torno parecendo com uma montanhazinha. Esse picozinho indica justamente para você que deve ser fornecido uma quantidade de energia extra, que nós chamamos então de energia de ativação, que vai formar aí o complexo ativado. Esse complexo ativado, para ser formado, por exemplo, numa reação de explosão, basta uma pequena faísquinha para fornecer a energia de ativação. Então, numa explosão, esses picozinhos são muito pequenos. Agora, em reações muito devagares, geralmente esses picos são muito grandes, porque deve ser fornecido uma quantidade muito grande. Ou seja, pode-se afirmar que em relação ao inicial, quanto mais alto foi esse pico, mais devagar é a reação química. Beleza? Valeu!